paz do Senhor, irmãos, bom dia. Mais uma manhã aqui de domingo, né? Nós estamos reunidos para estudarmos a palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 8, em que fala Elias e a oração da fé. Irmãos, como é importante, né? Essa oração da fé. Então, nosso texto base hoje está lá em 1 Reis 17:1. Onde a palavra de Deus nos diz: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E também está lá em 1 Reis 18:1, onde diz: Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E o versículo chave, irmãos, né, que também faz parte do texto básico, é Tiago 5, 17 e 18, onde diz: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Irmãos, é interessante, né, essa lição, o que Deus quer nos ensinar. Né? O que é a oração, o poder da oração? A oração é a nossa comunicação com Deus, é a nossa chave de acesso direto ao Pai. Sem oração, irmãos, nós como cristãos não sobrevivemos, né? Porque a oração é o que nos leva até ao trono de Deus, é o que nos leva até Deus, né? E o Salmo 116, né? Do versículo 1 ao 19, eu só vou ler o número 1, é um salmo de ação de graças, irmãos. E fala assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Irmãos, o alvo da nossa lição hoje é nos ensinar a orar com confiança, né? Na certeza de que Deus nos responde, sim. Deus responde o que eu quero? Não. Deus responde segundo a sua vontade. Nós temos 3 respostas de Deus nas nossas orações: sim, não e espera. Então nós podemos diante disso ver aqui, né, que Elias orou. E hoje o alvo da nossa lição é nos ensinar isso. E saber o que eu tenho que saber sobre essa lição hoje, Elias e a oração da fé. O que a oração da fé vai me ensinar hoje através da vida de Elias? O que Deus quer falar conosco? Então, irmãos, primeira coisa é para nós aprendermos a orar segundo a vontade de Deus. Mas eu estou no evangelho há tantos anos, há tanto tempo, e eu ainda não sei. Sim, irmãos, se Deus está nos falando, está nos chamando a atenção sobre isso, é porque ainda temos falhados. Muitas vezes temos orado querendo o nosso desejo, a nossa vontade, e Deus está falando para nós: ore, aprenda a orar. Peça segundo a minha vontade. Muitas vezes nós oramos falando: Senhor, faça. Mas não é faça de acordo com o teu querer, faça de acordo com o que eu estou pedindo, com o que o meu coração está desejando. E Deus está falando para nós que é segundo a vontade dEle. Né? Desejar, irmãos, nós temos que desejar ter uma vida de oração constante. Uma oração qualquer não, uma oração eficaz, uma oração de resultado, né? E ter o quê? A prática. Praticar uma vida de oração. Praticar uma vida de oração? Sim, Deus está falando para nós: vamos ter uma vida prática de oração. Vamos praticar a oração constante nas nossas vidas. Irmão, se eu não orar, eu não falo com Deus. Se eu não ler a Bíblia, Deus não fala comigo. Então, e aí? Qual é a minha comunicação com Deus? É a minha oração. Então, que nós possamos nos inspirar em Elias, né?
A oração, irmãos, é muito mais do que palavras que nós dirigimos a Deus. A oração é uma comunicação de mão dupla que nós temos com Deus, né? E o que é? É uma comunicação de mão dupla entre Deus e seus filhos. Quem são os seus filhos? Eu e você. Somos filhos. Então, a oração é exatamente isso. Eu peço, Deus me responde. Eu falo com Deus, Deus fala comigo. Através da oração. E o que eu quero, assim, diante dessa lição toda, hoje, é falar sobre 3, né, efeitos da oração na vida de Elias. Foram 3 orações, né? Foram 3 efeitos que tiveram as orações de Elias que me chamou bastante atenção, né? Primeiro, assim, nós temos que ver, assim, como Tiago 5,17 diz, a convicção de que somos humanos, somos falhos, somos pecadores, somos cheios de defeitos. Elias também era. Elias não era perfeito, sabe? Se Elias fosse perfeito, ele não teria tido medo de Jezabel. Ele não teria fugido depois de ter matado 400 sacerdotes, né? Através do poder de Deus. Então você vê que ele era tão falho como nós, né? Aí você pode ver lá em Atos 10, 26, Atos 14, de 11 a 15. Não vou ler todos os capítulos aqui para não se estender demais, tá? Então nós vemos que Elias era como nós. Ele era um homem como todos os homens, né? E ensina que existe só um Deus, né? Elias não foi nenhum super-herói, Elias não foi nenhum superdotado de divindade espiritual, mas ele participou da humanidade em comum como todos, mas ele tinha um ministério especial. Elias tinha um ministério especial. Isso era de Elias? Não, era dom de Deus na vida dele, né? E a gente sabe que o único Deus que desceu dos céus em forma humana foi Jesus Cristo. Elias não era nenhum Deus, Elias era um homem comum. Então você pode ver lá Gálatas 4:4, né? Isaías 9, de 1 a 7, são referências da nossa lição. E nós vemos que Elias estava sujeito aos mesmos desejos, né? Como nós, aos mesmos sentimentos nossos como humanos. Elias estava assim. E, irmãos, um desses sentimentos nós podemos ver o quê? Que foi exatamente quando os sentimentos dele foi expressado, a incompreensão do povo, a perseguição cruel de Acabe e a dor do isolamento que causaram nele, né? Que foram sentimentos comuns. Hoje nós estamos em isolamento. Como nós estamos nos sentindo? Como nós estamos diante deste isolamento? Né? Então, Elias teve medo, Elias teve temor, Elias teve ali tantas coisas, né? Mas Deus esteve com ele. E diante dessa lição, irmãos, eu quero chamar a atenção nesses 3 poderes da oração aqui, os 3 efeitos, desculpa, da oração, que em 1 Reis 17, fala sobre quando Elias ficou hospedado na casa de uma viúva. E o filho dessa viúva veio a falecer, ficou doente. E então ela culpou Elias, né, sobre isso. Ela foi a ter com Elias, né, e falou: até meu filho, né, morreu, foi a morte. E então Elias falou para ela: dá-me o teu filho, lá no versículo, em 1 Reis 17, 19, e ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-a dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até essa viúva com quem me hospedo afligistes, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou o Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu.
Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço, agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Irmãos, Elias, ele se colocou no lugar daquela mãe que estava desesperada com a perda do filho. Ele se colocou, quando que fala aqui que ele deitou-se, estendeu-se 3 vezes sobre o menino, ele deitou-se sobre o menino. Ele se fez um ali para que atendesse o clamor dele. Ele estava se colocando no lugar do outro, estava se colocando na dor do outro. Quantas vezes nós temos nos colocado no lugar do outro? Quantas vezes nós temos intercedido realmente pelo nosso irmão e sentido a dor do nosso irmão? Então, aqui Elias estava desta forma, intercedendo. E o que essa oração, esse primeiro efeito dessa oração eu quero falar, irmãos? Quantos estão ao nosso redor mortos espiritualmente? E o que nós temos feito? O que eu tenho feito por essa pessoa que está ao meu lado, morto espiritualmente? O que eu tenho feito por ele? Como eu tenho intercedido por ele? Como eu tenho buscado pela vida dele? Então, irmãos, Deus quer é isso, né? Nós temos que orar por essas pessoas, se colocar no lugar delas, para que elas possam renascer em Cristo. Isso não depende das nossas palavras usadas nas nossas orações. Sabe que depende de uma atitude interior nossa. Assim como Elias teve uma atitude quando pegou aquele menino morto ali e clamou por aquela vida. Qual tem sido a nossa atitude diante de tantos mortos espirituais que estão ao nosso redor? Então Deus deseja usar o verdadeiro intercessor, sabe, como verdadeiro intercessor espiritual, como um canal para permitir que fluxos de bênçãos fluam através dele. Que nós possamos ser fluxos de bênçãos. Olha que forte isso para a nossa vida. Deus deseja nos usar como fluxo de bênção na vida do nosso próximo, né? Então, nós vemos lá em Ezequiel 22:30, irmãos, quando nós lemos esse versículo, nós devemos ficar bastante chocados e tristes, porque está falando comigo, está falando com você. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Será que Deus não tem encontrado ninguém? Será que Deus não tem visto em mim um intercessor assim, que eu possa me erguer diante da brecha e me colocar? Realmente não é para nós pararmos e pensar. Porque se Deus não tem me achado desta forma, é preocupante. Sabe? Porque, na verdade, existem muitos crentes, muitos se dizem crentes, porém poucos estão preparados para ter uma vida de oração. Poucos estão preparados para interceder pelo próximo. Poucos querem fazer esse trabalho, porque não é uma tarefa fácil. É difícil se colocar no lugar do meu irmão, sentir a dor do meu irmão, chorar com o meu irmão, se alegrar com o meu irmão. Nós estamos passando em tempos, irmãos, de muitas dificuldades, em tempos de muito choro. Quantos de nós temos nos colocado realmente na dor do nosso irmão e chorado com o nosso irmão, buscado com o nosso irmão? Estou disposto a pagar esse preço, a passar por isso? É para nós pararmos e pensar. E ali Elias estava pronto. Então, irmãos, com isso aqui eu quero falar para você, permita-se a ser despertado para a oração. Permita-se a deixar Deus te usar como um canal de bênção, um fluxo de bênção na vida de outros. Que você possa fazer muitos renascerem ao teu redor. Porque quando, irmãos, um morto espiritual chega perto de uma pessoa que é intercessor, que está ligado direto ao Pai e que tem essa busca incessante na vida,
o chão vai se mover, a terra vai tremer, vai se abalar e vai haver um renascimento naquela vida, vai ter um reavivamento naquela vida, porque fluiu de você bênção sobre ele e Deus quer te usar. Deus quer te usar na oração. O segundo efeito da oração de Elias foi a derrota do inimigo. Ele esteve sozinho no Monte Carmelo e em oposição a 400 sacerdotes. Nossa, 1 contra 400. É bastante, né? Não era para esse um não estar vivo. Mas o poder de Deus, ele é tremendo. E o que acontece? Ele estava ali contra 400 sacerdotes de Baal. Eles adoravam imagens. Nós adoramos um Deus vivo, um Cristo ressurreto. E então estavam ali e eles estavam desesperados, orando, pedindo para que o Deus deles, descesse e o respondesse. E aconteceu que em um determinado tempo ali, o que aconteceu? Elias acabou, de uma certa forma, zombando deles. Lá em 1 Reis 18, 36, 38, fala assim: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a terra que estava no rego. Irmãos, a gente vê aqui que, os profetas de Baal ali chamaram, porém, o seu Deus, o Deus deles não ouviu. Mas quando Elias invocou o nome do Senhor, todos ali ficaram preparados, irmãos, para ver. Eles observavam atentamente, porque eles queriam ridicularizar o servo de Deus, Então, eles ouviram essa breve oração, onde Elias, disse ao Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu és Deus. Então, quando nós oramos, irmãos, não é para que o povo saiba que eu orei, mas é para que o povo saiba que Deus opera maravilhas, Deus opera milagres. Então, o fogo do céu caiu e queimou tudo ali. Deus imediatamente respondeu a Elias. Depois ordenou que os 400 profetas 400 sacerdotes de Baal fossem mortos naquele lugar. Então, o que nós vemos aqui? Que o inimigo foi vencido e os idólatras foram exterminados. Por quê? O inimigo foi vencido. Os idólatras eram os 400 sacerdotes. Eles foram exterminados, foram mortos. Então, irmãos, a gente pode imaginar, será que Elias, enquanto ele estava ali orando nesse momento, ali 400 homens em oposição, será que Elias ficou com medo, teve dúvida de que Deus não responderia, de ele seria exposto ao ridículo diante do povo, Mas não, irmãos, Elias, ele apresentou em sua oração 2 coisas diante do Senhor que foram necessariamente ali, sabe, alvo daquela oração e que tocou o coração de Deus. Foi o quê? Para que o povo reconheça que tu és Senhor, tu és Deus. Trata escrito que toda honra ao Senhor, honra a Deus. Na tua oração, honre a Deus. O segundo ponto aqui foi que o teu servo fez isto de acordo com a tua palavra. Ele agiu, não foi de acordo com o que ele achou, com o que ele pensou, isso é certo ou isso é errado.
ele fez exatamente como Deus ordenava em sua palavra. Isso é o que? Obediência, submissão. Elias não estava ali no Monte Carmelo por iniciativa própria, ele estava ali em obediência a uma ordem de Deus. Então, irmãos, orações com essas motivações sempre serão atendidas. Honra e obediência. Em 1 João 3,22 diz assim: e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Então, agrada-te do Senhor e ele se agradará de ti. Então, irmão, nós vemos assim, quanta clareza nessas palavras, né? Quanta clareza Deus está, né, nos trazendo, o Senhor, né? Então, realmente, nós estamos, né, buscando em tudo dar honra ao Senhor através da nossa vida. O terceiro efeito da oração de Elias, irmãos, foi um derramar de bênçãos, ô glória, né? Derramar de bênçãos. Passada a vitória do Monte Carmelo, a seca terrível, né? Ainda persistia ali naquele local. Então Elias começou a orar numa atitude bastante curiosa. Lá em 1 Reis 18:42, o que acontece aqui? Primeiro Elias vai, né? Muito tempo depois, lá em 18:1, começa falando, né? Que Deus manda Elias ir ter com Acabe. E Elias encontra com o servo de Acabe e fala para ele, vai lá e diz que eu estou aqui. Ele falou, mas você foi procurado por Acabe, ele queria te matar, ele queria te destruir. Ele falou, não, mas vai lá. E aí Elias, lá no verso 18:42, Elias fala exatamente assim. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs-se o rosto entre os joelhos. Irmãos, era uma oração com verdadeiro arrependimento, pois ele curvou-se profundamente, porque ele se curvou perante o Senhor. Creio, irmãos, que ele se curvou dessa forma, ele fez isso, por quê? Por causa dos seus pecados e pelos pecados do povo. Era um povo pecador ali. Então ele chamou o quê? Por chuva. Ele chamou por chuva, por chuvas de bênçãos. Uma oração pedindo chuvas de bênçãos sobre a terra árida e legítima, quando foi acompanhada de um genuíno arrependimento. Um arrependimento pessoal e um arrependimento intercessor. Irmãos, nós estamos numa época dessa pandemia. Nós estamos fazendo a nossa oração de arrependimento pessoal e a nossa oração de intercessão pelos pecados do povo de Deus, pelos pecados da nossa nação. É muito importante essa oração. Lá em 2 Crônicas 7,14 fala que se o meu povo se humilhar e orar, se arrepender de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e eu sararei essa terra. Então, irmãos, esta oração de intercessão nossa, ela tem muito valor. Então, pense, se você tem falhado com esta oração, com a sua nação, como povo de Deus, se coloque nessa brecha. Como nós vimos lá, que nós possamos ser achados, né? Prontos para nos posicionar na brecha, como diz lá em Ezequiel, que ele não achou homem, que Deus possa achar em nós, né? Para nos posicionarmos nessa brecha. Então, irmãos, nós vemos que foi o quê? Uma oração, quando ele estava ali no Monte Carmelo, foi uma oração de insistência. Por 7 vezes ele disse ao servo dele olhar. Vai e olha na direção do mar, disse Elias ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou ele volte para ver. Na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, irmãos, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chuva forte e Acabe partiu dali. Essa foi a oração que derramou bênção.
Nós nos ansiamos por um poderoso avivamento, né? Lá em Isaías 44:3, Deus diz: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Deus está à procura de pessoas como Elias. Deus está procurando pessoas como Elias. Você está disposto a ser um deles? Você está disposto a ser um Elias? Para que Deus possa te usar? Então, irmãos, a gente vê aqui que a persistência de Elias, né? A gente vê que foi uma convicção, né? A gente vê a persistência de Elias. A persistência de Elias, irmãos, moveu os céus e a terra. Né? A gente vê que a persistência da oração ensinada por Jesus e pelos apóstolos, né? Trouxe o quê? Tantas bênçãos. Os apóstolos ensinavam uma oração persistente. Lá em Efésios 6:18. Ora, o fim está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Jesus nos estimula para que oremos com persistência, lá em Mateus 7:7, Lucas 11:9-13, pedi dar-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Então, irmãos, que nós possamos realmente, né, ser persistentes nas nossas orações e que nós possamos, né, ter o desejo de ser um Elias, de ser como Elias, de ser um Elias no tempo de hoje, de fazer a diferença hoje, nesta terra em que nós estamos. Que nós possamos ser um Elias, sim, e fazer a diferença. Então, irmão, para concluir a lição de hoje, Elias orou com insistência e foi atendido. Sua oração satisfazia as aspirações divinas para a época. E nisso consistia também o quê? A sua eficácia, a oração eficaz. A oração que produz o efeito desejado é feita por homens e mulheres, sujeitos a fraquezas e sentimentos. A fé ousada os faz derramar a alma, como um jorrar puro e cristalino nos mananciais do poder de Deus. Então, que nós possamos ter uma fé ousada, que nós possamos ser ousados, que nós possamos ter um desejo de ser um Elias nesta terra e fazer a diferença hoje. Então, irmãos, que Deus abençoe. Deus derrame ricas bênçãos sobre a vida de vocês. Tenham um domingo de bênção. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Que Deus abençoe ricamente. Estou morrendo de saudade de todas vocês. Recebam o meu abraço. Que Deus venha com bênçãos sem medida sobre a vida de vocês, sobre a vida de todo o povo de Deus, sobre toda a igreja de Higienópolis e em especial sobre as mães hoje. Que elas recebam o meu abraço, recebam um abraço de Deus, recebam um presente dos céus. Aquilo que vocês têm pedido, que vocês têm colocado diante do Senhor como mãe. Que Deus os abençoe. Que Deus abençoe todas as mães das nossas famílias também hoje, né? Que as nossas famílias sejam abençoadas, que as nossas mães sejam abençoadas. Infelizmente não podemos estar com elas, não podemos abraçar. Isso nos entristece. Mas sabemos que elas estão guardadas debaixo da poderosa mão de Deus. E o que eu tenho pedido é que Deus esteja blindando a saúde das nossas mães. Tenho pedido para que Deus esteja blindando a saúde da minha mãe, dos meus avós, porque eu sei que Ele é um Deus de poder e que Ele tem ouvido as nossas orações. Então, Deus abençoe. Um grande beijo a todos. Fiquem na paz do Senhor e até o próximo. E não esqueçam, daqui a pouco vai vir a palavra, o culto de hoje, que nós possamos ouvir e que Deus possa nos edificar mais ainda, tá? E lembre-se, em breve estaremos todos juntos. Preparem-se para estar presente na Escola Dominical. Escola Dominical é a universidade celestial na vida do cristão. Ela é essencial na sua vida, na vida dos teus filhos. Então se prepare para quando nós voltarmos às nossas atividades normais, você poder estar presente, participando e recebendo a bênção do Senhor e o ensinamento que Deus tem para cada um de nós. Um grande beijo, amo vocês.